A vingança é um prato que se come frio e a minha estava prestes a ser servida. A mensagem chegou às 23h47. Um veneno digital que queimou a escuridão do meu quarto. 21I1. Esteja pronto para se vingar. O texto chegou às 23h47. Sua esposa está lá de novo com aquele fortão. Achei que você deveria saber, Mark. Olhei para animar a tela do meu celular, a luz fria refletindo no vazio ao lado de Vanessa na cama. Elas saíram para 3 horas para a minha festa de aniversário de Júlia, ignorando meus avisos, nossas conversas sobre limites, sobre respeito, sobre o tipo de gente que Júlia atraía. Não vá, eu a implorei enquanto ela passava batom no espelho do banheiro. Você sabe o que acontece nas festas da Júlia, a turma dela. Vanessa riu. Aquele som desdenhoso que ela aperfeiçoara em nossos 5 anos de casamento. Relaxa, Ryan. Tenho 34 anos, não 14. Sei me cuidar. Não se trata de se cuidar, Vanessa. Trata-se de respeito. Por nós, pelo nosso casamento. Ela se virou para mim, os olhos verdes faiscando com algo que eu não reconhecia. Você está sendo controlador de novo. Eu preciso disso. Preciso me sentir viva às vezes. Viva, como se nossa vida juntos fosse uma sentença de morte. Agora, sentado no escuro, com o texto de Mark queimando minhas retinas, eu entendia exatamente o que ela queria dizer com sentir-se viva. Chad Lurin, 29 anos, 1,90 de arrogância esculpida em academia, que ganhava a vida postando vídeos de treino e vendendo suplementos para adolescentes. O mesmo Chad que rondava Vanessa há meses, comentando suas fotos no Instagram, aparecendo nos mesmos restaurantes onde jantávamos. Eu construí a Mercer Construction do nada em 12 anos, começando com uma caminhonete e uma caixa de ferramentas. Agora empregava 43 pessoas e realizávamos projetos comerciais em 3 condados. Eu dava a Vanessa tudo o que ela queria: a casa em Maple Heights, o BMW, as viagens de compras a Chicago, o status social de ser casada com alguém que importava nesta cidade. Aparentemente não era o suficiente. Vestindo jeans e uma camiseta, dirigi pelas ruas desertas até a casa de Júlia. Eram 14 minutos até o bairro de Novo Rico, mansões espremidas em lotes minúsculos, garagens para 3 carros maiores que apartamentos de muita gente. Julia Ross casara e divorciara bem 2 vezes, usando os acordos para financiar seu estilo de vida de anfitriã profissional de festas e destruidora de lares amadora. O grave pulsava lá de dentro quando subia a trilha de pedras. Pelas janelas, corpos se moviam na penumbra, o caos familiar de adultos fingindo ainda estar na faculdade. Não bati. A porta da frente estava destrancada. Entrei, imediatamente atingido pelo cheiro de perfume caro, vinho derramado e desespero. As conversas cessaram quando me notaram. Ryan Mercer não aparecia nas festas de Julia Ross. Ryan Mercer era o sério, o empresário, o cara que usava gravata, pagava impostos e ia para a cama antes da meia-noite. Encontrei-os na cozinha. Vanessa sentada na bancada de granito, as pernas em volta da cintura de Chad, que estava entre elas, as mãos apertando suas coxas. Ela ria de algo que ele sussurrara em seu ouvido, a cabeça jogada para trás de um jeito que me revirava o estômago. O vestido preto que eu lhe dera de aniversário subira quase até os quadris. Ryan, a voz de Julia cortou a música artificialmente brilhante. Que surpresa! Não esperávamos. Saia de cima da minha esposa, eu disse a Chad. Ele se virou lentamente, o sorriso que eu vira nas redes sociais se espalhando pelo rosto. De perto, ele era tudo o que eu esperava. Bronzeado artificial, dentes perfeitos, músculos que vinham de esteroides e narcisismo, não de trabalho de verdade. Calma aí, grandão, Chad disse sem se afastar de Vanessa. Não precisa ficar todo agitado, estamos só nos divertindo. Divertindo, repeti. Vanessa desceu da bancada, mas não se afastou dele. Na verdade, ela se aproximou,
a mão pousada em seu peito num gesto que parecia um tapa na minha cara. Ryan, você está se humilhando, ela disse. E a mim? A cozinha ficara silenciosa. Eu podia sentir celulares sendo sacados, câmeras sendo apontadas. Isso estaria nas redes sociais em minutos. O empresário bem-sucedido tendo um ataque porque a esposa estava se divertindo. O sorriso de Chad alargou-se. Olha, cara, sem ressentimentos. Sua garota só queria provar o que um homem de verdade tem a oferecer. Você tem algum problema em eu dar uma amostra do meu Johnson? Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Não apenas a referência vulgar, mas a casualidade com que ele falou. A presunção de que eu era uma piada, um marido certinho que não conseguia satisfazer sua mulher. O fato de minha esposa estar ali, permitindo que ele falasse dela como se fosse um pedaço de carne, permitindo que falasse de mim como se eu não fosse nada. O que você disse? Perguntei, a voz perfeitamente calma. A confiança de Chad vacilou por um segundo. Ele esperava gritos, talvez um soco que pudesse desviar facilmente. Não esperava o controle gélido na minha voz. Eu disse, movi-me mais rápido do que seus reflexos aprimorados pela academia podiam processar. Minha mão direita agarrou a nuca dele, a esquerda, o pulso. A mesma técnica que aprendi no exército 20 anos atrás. Antes que ele pudesse reagir, torci e o joguei para baixo, os joelhos dele batendo no chão de azulejo com força suficiente para rachar algo. O som ecoou pela cozinha subitamente silenciosa. O que eu ouvi, minha voz ainda calma, enquanto aplicava pressão no cluster nervoso na base do seu crânio. Foi um amador bombado de esteroides desrespeitando minha esposa e me insultando na frente de todo mundo. Eu ouvi corretamente? Chad tentou falar, mas só conseguiu um som engasgado. Seu rosto perfeito estava pressionado contra os azulejos caros de Julia, o cabelo cuidadosamente arrumado, sujo e suado. Não consigo te ouvir, eu disse. Para, ele engasgou. Você está me machucando. Bom, segurei-o ali por mais 10 segundos. Tempo suficiente para todos entenderem que Chad Lurin não era o macho alfa que fingia ser. Então o soltei e dei um passo para trás. Ele rolou para o lado, ofegante e segurando o seu pescoço. Seu bronzeado artificial não escondia o quão vermelho seu rosto havia ficado. Alguém na multidão sussurrou sobre chamar a polícia. Olhei para Vanessa. Ela me encarava de boca aberta, choque e algo mais, medo, excitação cintilando em seus olhos. Já provou o que queria? Eu disse a ela. Aproveite. Saí da casa de Julia do mesmo jeito que entrei, ignorando os sussurros e os celulares. A viagem de volta foi silenciosa, apenas eu e o rádio tocando alguma música que eu não reconhecia. Senti-me estranhamente calmo, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. A casa estava escura quando entrei na garagem. Nossa casa, a que comprei com meu dinheiro, mobiliada com meu crédito, mantida com meu suor. O carro de Vanessa ainda não estava lá. Provavelmente ainda estava na festa, se fazendo de vítima, deixando Chad e Julia a convencerem de que eu era o vilão. Entrei e acendi todas as luzes. Liguei para Mark às 6 eu. Jesus, Ryan, é sábado, ele resmungou no telefone. Preciso de você no escritório em 1 hora. Traga a papelada corporativa e as informações da conta da Vanessa. Silêncio. E então, o que aconteceu depois que você saiu da festa? Nada. Esse é o problema. Venha para o escritório, Mark. Temos trabalho a fazer. Mark Garrison era meu sócio há 8 anos, cuidando dos livros e dos aspectos legais enquanto eu gerenciava a parte de construção. Era também a única pessoa em quem eu confiava completamente, o que o tornava inestimável em situações como essa. Ele chegou aos escritórios da Mercer Construction às 7 em ponto, carregando 2 xícaras de café e uma pasta grossa de documentos. Mark era tudo que eu não era: baixo, gordinho, careca aos 35.
mas sua mente era mais afiada que qualquer advogado que eu já conhecera. Diga-me o que precisa, ele disse, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. Proteção de ativos, separação total, legal, mais rápido. Mark assentiu lentamente. Divórcio, talvez. Primeiro, quero entender exatamente com o que estamos lidando. O que é nosso? O que é dela? O que é meu? Ryan, se você está pensando em... Eu estou pensando em proteger o que trabalhei para conquistar. Você consegue ou não? Mark espalhou a papelada pela minha mesa. O negócio está protegido. Apenas seu nome, estabelecido antes do casamento. A casa é mais complicada. Ambos os nomes na escritura, mas você forneceu o pagamento inicial e a maioria dos pagamentos da hipoteca, contas bancárias, contas conjuntas. Eu terminei. Certo, legalmente ela tem acesso a metade de tudo nelas, cartões de crédito em ambos os nomes, mas vinculados ao seu histórico de crédito. O BMW é financiado pela empresa. Fiquei olhando os números na página. 12 anos de trabalho reduzidos a colunas e porcentagens. Quão rápido podemos mover os ativos líquidos para onde? Contas empresariais, fundos de investimento, em algum lugar que ela não possa tocar. Mark ficou em silêncio por um longo momento. Ryan, o que exatamente aconteceu naquela festa? Contei tudo a ele. As palavras de Chad, a traição de Vanessa, a expressão no rosto dela quando saí. Mark ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações em seu bloco de notas. Ela vai voltar para casa esperando que tudo esteja normal, ele disse quando terminei. Esse é o erro dela. Isso pode ficar feio rápido se ela contratar um advogado. Carta. Tenho registros de cada dólar que ganhei, cada pagamento que fiz, cada investimento que financiei. O que ela contribuiu para este casamento além de gastar meu dinheiro e me trair pelas minhas costas? Mark fez uma careta. Ele sempre gostara de Vanessa. Ou, pelo menos, fingia gostar. O que você quer que eu faça? Transferir tudo o que pudermos legalmente hoje, e quero um quadro financeiro completo. Relatórios de crédito, histórico de gastos, tudo. Isso levará horas. Então é melhor começarmos. Trabalhamos a manhã toda. Mark fez ligações para bancos e empresas de investimento enquanto eu revisava 5 anos de extratos de cartão de crédito e registros bancários. O quadro que emergiu me embrulhou o estômago. Vanessa gastava como se fôssemos milionários. Roupas de grife, joias, tratamentos de spa, jantares caros em restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar. E o nome de Chad aparecia repetidamente. Cobranças no bar do hotel onde ele malhava, compras na loja de suplementos que ele promovia, até uma viagem de fim de semana para Indianápolis que eu pensava ser uma escapada de garotas com Júlia. Olha isso, Mark disse, deslizando um extrato pela minha mesa. Victoria's Secret, $300 no mês passado. Tiffany's, $800. Aquela boutique no centro, 1.500. Eu nunca vi nada disso porque não era para você. Ao meio-dia, havíamos transferido $43 mil de contas correntes conjuntas para fundos empresariais protegidos. Os cartões de crédito foram suspensos aguardando revisão de segurança de rotina. O seguro do BMW foi transferido apenas para o meu nome. E a casa? Perguntou Mark. Deixe por enquanto. Quero que ela entenda o que está acontecendo gradualmente. E se ela aparecer aqui, não vai entrar. Não hoje. Provavelmente ainda está de ressaca celebrando sua libertação. Eu estava errado. Vanessa chegou às 14 horas, ainda usando o vestido da festa da noite anterior. Sua maquiagem estava borrada, o cabelo emaranhado, e ela cheirava de álcool velho e arrependimento. Ela invadiu a porta da frente dos nossos escritórios como se fosse dona do lugar. Que diabos você fez? Ela gritou antes mesmo de chegar à minha mesa. Nossa recepcionista de fim de semana, Amy, parecia aterrorizada. Vamos discutir isso em particular. Acenei para o escritório de Mark. Não ouse me tratar como uma cliente.
Vanessa retrucou, mas ela me seguiu mesmo assim. Fechei a porta atrás de nós e me virei para encará-la. Sob a luz fluorescente dura, ela parecia mais velha que seus 34 anos. As linhas de expressão ao redor dos olhos haviam se aprofundado em rugas permanentes e havia algo oco em sua expressão que eu nunca havia notado antes. Meu cartão de crédito foi recusado, ela disse, no brunch, na frente da Júlia e das amigas dela. Você tem ideia de quão humilhante foi isso? Provavelmente tão humilhante quanto ver seu marido ajoelhar seu namorado na frente de uma sala cheia de gente. Ela estremeceu. Chad não é meu namorado. O que ele é, então? Um amigo? Alguém que me faz sentir bem comigo mesma. Agarra seu traseiro em público e se gabando de te dar uma amostra do seu Johnson. O rosto de Vanessa ficou vermelho. Você não entende. Você nunca entende. Estou sufocando neste casamento, Ryan. Preciso de emoção. Preciso me sentir desejada. Você precisa do meu dinheiro. Eu a interrompi. É isso que você precisa. A casa, o carro, as roupas, o estilo de vida. Tudo vem de mim, trabalhando 60 horas por semana enquanto você brinca de se vestir e flerta com ratos de academia. Isso não é justo. Justo. Ri, mas não havia humor nisso. Você quer falar sobre justo? É justo que eu trabalhe duro para sustentar nós dois enquanto você está transando com algum perdedor bombado de esteroides? É justo que você me humilhe em público e depois venha aqui exigindo acesso ao meu dinheiro? Nosso dinheiro? Ela disse. Somos casados. Somos, porque ontem à noite parecia que você estava comprando um substituto. As palavras pairaram no ar entre nós. Por um momento, Vanessa pareceu que ia chorar. Então sua expressão endureceu em algo que eu nunca tinha visto antes. Puro direito. Você não pode me cortar, ela disse. Eu tenho direitos. Você tem exatamente os direitos que eu escolho te dar. Vou chamar um advogado. Bom, faça isso. E quando estiver explicando a eles por que seu marido moveu seus ativos para protegê-los de seu adultério, certifique-se de mencionar a parte sobre o Johnson do Chad. Ela ficou ali por mais 1 minuto, provavelmente esperando que eu recuasse, pedisse desculpas, implorasse para ela ficar. Quando não me movi, não falei, não lhe dei nada com que trabalhar, ela se virou e saiu. Observei pela janela do meu escritório enquanto ela tentava ligar o BMW. Nada aconteceu. A empresa de reboque que Mark chamara foi rápida. Vanessa saiu do carro e o encarou por um longo momento. Então ela pegou o celular, provavelmente ligando para um Uber ou para Chad. Eu esperava que fosse para Chad. Acha que ela vai direto para um advogado? Mark perguntou, aparecendo na minha porta. Não importa, até segunda-feira quero um quadro completo das atividades dela nos últimos 6 meses. Registros de telefone, dados de localização, tudo. Isso pode ser ilegal. Ela ainda está no meu plano de celular. Tenho direito aos registros de uso. Mark assentiu. E depois disso? Olhei para o espaço vazio onde o carro de Vanessa estivera, onde nossa vida juntos estivera. Depois disso, ela recebe exatamente o que merece. No domingo de manhã, passei de carro pelo complexo de apartamentos de Chad. Seus stories no Instagram o mostravam morando no Riverside Gardens, um empreendimento de nível médio que atendia jovens profissionais que não podiam pagar por casas, mas precisavam manter as aparências. Seu Camaro preto estava no estacionamento de visitantes, provavelmente porque ele não podia pagar pelas vagas cobertas. Não parei. Eu só queria ver onde o namorado da minha esposa morava para entender o tipo de vida que ela achava que estava trocando por algo melhor. O complexo de apartamentos era razoável. Fachadas de tijolo, paisagismo bem cuidado, uma piscina que provavelmente funcionava metade do tempo, mas não era o tipo de lugar que impressionava o círculo social. Vanessa corria com ele, era um degrau, não um destino. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mark. Consegui os registros de telefone. Você não vai gostar. Liguei de volta imediatamente. Eles estão em contato há 4 meses.
ele disse sem rodeios. Textos, ligações, até algumas videochamadas. E Ryan, há fotos. Que tipo de fotos? Do tipo que você não quer ver. Parei o carro em um estacionamento do McDonald's e fiquei ali por um momento, deixando a realidade se instalar. 4 meses. Enquanto mãe eu trabalhava até tarde, dava lances em projetos, construía nosso futuro, Vanessa estava construindo outra coisa completamente diferente. Mande tudo, eu disse. Ryan, talvez você devesse. Eu preciso saber com o que estou lidando. Os arquivos chegaram ao meu e-mail 20 minutos depois. Sentei naquele estacionamento e passei por cada mensagem, cada foto, cada registro de videochamada. Quando terminei, entendi que meu casamento havia acabado muito antes da festa da noite passada. Eu só estava cego demais para ver. Chad não estava apenas perseguindo Vanessa, ele estava me estudando. Suas mensagens estavam cheias de perguntas sobre meu negócio, meus bens, minha rotina diária. Ele sabia quando eu saía para trabalhar, quando voltava para casa, quais noites eu trabalhava até tarde no escritório, e Vanessa tinha contado tudo a ele. Seu marido parece um controlador. Ele mandou uma mensagem depois que ela reclamou de eu pedir para ela não ir à festa da Júlia. Ele é, ela respondeu. Mas ele é rico, e ele não tem ideia do que está por vir. O que está por vir? Minha liberdade e metade de tudo que ele trabalhou para conquistar. Fiquei olhando aquela troca por 1 minuto inteiro. Ela estava planejando isso. A festa não foi um erro ou um momento de fraqueza. Foi uma armadilha. Ela queria que eu os pegasse, queria o confronto público, queria a evidência do meu comportamento controlador para seu eventual pedido de divórcio. A única coisa que ela não planejou foi minha reação. Encaminhei todo o fio de conversa para mim mesmo. Então liguei de volta para Mark. Preciso que você pesquise Chad Luring, negócios, fontes de renda, histórico legal, tudo. O que você está pensando? Estou pensando que o namorado da minha esposa cometeu um erro muito caro. A pesquisa de Mark levou 2 dias. Na terça-feira, ele entrou no meu escritório com uma pasta grossa o suficiente para sufocar um cavalo. Chad Luring, ele disse, sentando-se em sua cadeira habitual. 29 anos, nascido em Gary, Indiana. Mudou-se para cá há 3 anos depois de ser expulso de uma academia em Indianápolis por vender suplementos não regulamentados. Vendendo o quê? Esteroides anabolizantes, hormônio de crescimento, outras substâncias controladas. Nenhuma acusação formal, mas ele foi banido de 3 redes de academias. Sua renda atual vem de patrocínios em redes sociais e treinamento pessoal. Quanto de renda? Mark sorriu sombriamente. É aí que fica interessante. De acordo com suas declarações de imposto de renda, ele ganhou $38 mil no ano passado, mas seu estilo de vida sugere significativamente mais. Ou seja, ele é muito bom em esconder renda ou muito bom em gastar o dinheiro de outras pessoas. Folheei os documentos. O quadro financeiro de Chad era uma bagunça. Pagamentos atrasados, cartões de crédito estourados, um empréstimo de carro com 3 meses de atraso. Mas seu Instagram mostrava jantares caros, roupas de grife, viagens de fim de semana para Chicago e Milwaukee. Alguém tem financiado o estilo de vida dele, eu disse. Vários alguéns. Encontrei pagamentos de pelo menos 6 mulheres diferentes no último ano, todas casadas, todas ricas. O quadro ficou claro. Chad não era apenas um personal trainer com delírios de grandeza. Ele era um acompanhante profissional, passando de uma esposa rica e infeliz para outra. Vanessa era apenas sua última vítima. E os patrocinadores dele? Perguntei. 2 empresas de suplementos e uma marca de roupas. Todas operações pequenas, provavelmente pagando em produtos em vez de dinheiro. Mas aqui está uma parte interessante. Sua contagem de seguidores foi inflada artificialmente. Mark me mostrou um detalhamento das análises de redes sociais de Chad.
Quase 60% de seus seguidores eram contas falsas compradas de ClickFarms para fazê-lo parecer mais influente do que realmente era. Os patrocinadores não sabem. Provavelmente não. Essas não são empresas sofisticadas. Elas veem os números e escrevem os cheques. Sentei-me na cadeira processando a informação. Chad Luring era uma fraude. E fraudes eram vulneráveis de maneiras previsíveis. Quero que você documente tudo, eu disse. Os seguidores falsos, as fontes de renda questionáveis, o padrão de alvos de mulheres casadas. Faça isso profissionalmente, como um relatório de verificação de antecedentes. O que você pretende fazer com isso? Vou apresentar Chad as consequências de suas escolhas. Naquela tarde, criei contas anônimas nas redes sociais e comecei a documentar sistematicamente a operação de fraude de Chad. Capturas de tela de seus seguidores falsos, evidências de suas taxas de engajamento infladas, provas de que suas fotos de transformação foram roubadas de outros treinadores. Levei 4 horas para construir um caso abrangente. Então enviei para seus patrocinadores. A primeira empresa o dispensou em 6 horas. Seu e-mail foi educado, mas firme. Eles não podiam se associar a influenciadores que usavam práticas enganosas. A segunda empresa demorou mais, mas na manhã de quinta-feira, os posts patrocinados de Chad haviam desaparecido de seu feed. A marca de roupas foi mais minuciosa. Eles não apenas o dispensaram, mas exigiram o reembolso dos produtos que lhe enviaram no último ano. De acordo com o e-mail que me copiaram, isso totalizava quase $4.000. Na sexta-feira, a presença de Chad no Instagram havia desmoronado. Sua contagem de seguidores caiu em 30,000 à medida que os algoritmos da plataforma detectavam e removiam as contas falsas. Suas taxas de engajamento despencaram. Marcas que o cortejavam ficaram em silêncio, mas eu estava apenas começando. No sábado de manhã, dirigi até o Riverside Gardens e deixei um envelope na caixa de correio de Chad. Dentro havia uma única folha de papel, um resumo de sua situação financeira, incluindo suas dívidas, sua renda real e seu padrão de manipulação financeira de mulheres casadas. Na parte inferior, eu havia escrito uma mensagem simples. Vanessa não é seu bilhete de refeição, ela é meu. Nunca soube se ele recebeu a mensagem porque no domingo, Chad Luring tinha problemas maiores. Alguém o denunciou à Comissão Atlética Estadual por vender suplementos sem licença. Alguém também o denunciou à Receita Federal por renda não declarada, e alguém enviou seu perfil financeiro completo para todas as academias e centros de fitness da cidade. Esse alguém não fui eu. É claro, eu jamais faria algo ilegal ou antiético. Mas Mark tinha amigos em vários círculos profissionais, e esses amigos tinham amigos, e às vezes a informação simplesmente circulava. Na segunda-feira, Chad não conseguia trabalho em nenhum lugar da indústria fitness. Na terça-feira, ele foi notificado com documentos de 2 de seus ex-patrocinadores, exigindo compensação por quebra de contrato. Na quarta-feira, seu complexo de apartamentos postou um aviso de despejo em sua porta. Na quinta-feira, Vanessa me ligou pela primeira vez desde nossa confrontação no escritório. "O que você fez com Chad?" Ela perguntou sem rodeios. "Bom dia para você também, querida." "Não brinque comigo, Ryan. A vida inteira do Chad está desmoronando e começou logo depois da nossa conversa. Talvez ele não devesse ter construído sua vida sobre mentiras e fraudes. Você o destruiu." "Não," eu disse calmamente. "Eu o expus. Há uma diferença." Silêncio do outro lado da linha. "Quero voltar para casa. Esta é a sua casa." "Você é quem escolheu sair." As fechaduras foram trocadas. "Sim, foram." "Ryan, por favor, podemos apenas conversar? Eu cometi um erro." "Mas você cometeu vários erros e ainda está cometendo." "O que isso supostamente significa?" "Significa que se você acha que rastejar de volta para mim, porque seu namorado se revelou uma fraude, você entendeu a situação seriamente mal." Desliguei.
10 minutos depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou, você não sabe com quem está mexendo? Mostrei a mensagem para Mark quando ele chegou ao escritório. Chad? Ele perguntou. Provavelmente, tire um print e guarde com a outra documentação. Você acha que ele vai tentar algo? Acho que ele está desesperado, falido e estúpido. Isso o torna perigoso, mas previsível. Mark assentiu. Quer que eu aumente a segurança ao redor do escritório? Não, quero que você marque uma reunião com ele. Uma reunião? Diga a ele que tem uma proposta de negócios. Algo que pode ajudá-lo a se reerguer. Ryan, isso é isca. E Chad Lurin é exatamente estúpido o suficiente para aceitar. A reunião foi marcada para sexta-feira às 14 horas em uma cafeteria no centro. Escolhi o local cuidadosamente, público o suficiente para me sentir seguro, privado o suficiente para uma conversa real e diretamente em frente aos escritórios de advocacia de Patterson, Williams & Associates. Chad chegou 10 minutos atrasado, provavelmente achando que isso o fazia parecer importante. Ele havia perdido peso desde a festa e suas roupas pendiam soltas em seu corpo. Seu cabelo perfeito parecia sujo e havia olheiras escuras sob seus olhos que nenhum corretivo poderia esconder. Você está com uma péssima aparência, eu disse quando ele se sentou à minha frente. É o que acontece quando algum psicopata tenta destruir sua vida. É isso que eu fiz? Destruir sua vida? Ou eu apenas removi a fumaça e os espelhos para que as pessoas pudessem ver o que realmente estava lá? A mandíbula de Chad apertou. Eu sei que você está por trás de tudo. Os patrocinadores, a comissão, a maldita auditoria da Receita Federal. Você acha que é esperto? Acho que sou minucioso. Deslizei um envelope manila pela mesa. Olhe dentro. Chad hesitou, então abriu o envelope. Seu rosto ficou branco enquanto ele folheava o conteúdo. Registros financeiros, registros telefônicos, fotografias, transcrições de mensagens de texto, tudo que documentava seu relacionamento com Vanessa e pelo menos outras 3 mulheres casadas nos últimos 2 anos. De onde você tirou isso? Essa não é a pergunta certa, eu disse. A pergunta certa é: o que vou fazer com isso? Você não pode usar nada disso. São informações privadas. Na verdade, a maior parte é registro público, uma vez que você sabe onde procurar. Declarações de impostos, documentos judiciais, registros comerciais. Os registros telefônicos vieram de contas que eu pago. As fotografias vieram de posts em redes sociais. Tudo perfeitamente legal. Chad fechou o envelope, mas manteve as mãos sobre ele, como se pudesse fazer o conteúdo desaparecer. O que você quer? Quero que você entenda uma coisa. Você visou minha esposa porque achou que eu era um bobo. Um empresário chato que se curvaria e deixaria você levar o que era meu. Você cometeu o mesmo erro que ela. Eu nunca tirei nada de você. Você tirou a lealdade da minha esposa, o respeito dela, a atenção dela, coisas que me pertencem. Ela me deu essas coisas. Ela queria me dar porque você mentiu para ela. Fez ela pensar que você era bem-sucedido, importante, que estava indo para algum lugar. Mas você não é, Chad. Você é uma fraude que se alimenta de mulheres infelizes e rouba o dinheiro delas para financiar seu estilo de vida. Chad começou a se levantar. Eu não tenho que ouvir isso. Sente-se. Algo na minha voz o fez congelar. Ele olhou ao redor da cafeteria, provavelmente se perguntando se alguém estava assistindo, se alguém o ajudaria se as coisas dessem errado. Sente-se, repeti. Não terminamos. Ele sentou. É o que vai acontecer, continuei. Você vai deixar minha esposa em paz completamente, sem ligações, sem textos, sem contato de nenhum tipo. Você vai apagar o número dela do seu telefone e esquecer que ela jamais existiu. E se eu não o fizer, toquei o envelope. Então esta informação será compartilhada com algumas partes muito interessadas. Os outros maridos, por exemplo,
A Receita Federal, o gabinete do Procurador-Geral do Estado investigando fraudes na indústria fitness. Você está me ameaçando. Estou te educando sobre consequências. Chad me encarou por um longo momento. Você acha que isso acabou? Acha que destruir meu negócio e arruinar minha vida vai fazer sua esposa te amar de novo? Eu não quero o amor dela, eu disse. Nunca quis. Então o que você quer? Quero que ela entenda o custo da traição e quero que você entenda que ações têm consequências. Levantei-me e joguei uma nota de $20 na mesa. O café por minha conta, considere como pagamento de rescisão. Ao caminhar em direção à porta, Chad me chamou. Ela não te ama, sabe que nunca amou, você era apenas um bilhete de refeição. Virei-me para olhá-lo. Eu sei, é por isso que isso é tão fácil. Deixei-o sentado ali com um envelope cheio de evidências e atravessei a rua até Patterson Williams & Associates. Meu compromisso não era até às 15 horas, mas eu estava adiantado e tinha coisas para discutir. Sarah Williams era a melhor advogada de divórcio do condado e ela vinha cuidando da minha papelada preliminar na última semana. Ela também era, coincidentemente, a advogada que representou a última vítima de Chad em seu processo de divórcio. Como foi a reunião? Ela perguntou enquanto eu me acomodava em seu escritório. Como esperado. Ele está desesperado, mas ainda delirante. E as evidências são esmagadoras. Registros telefônicos, documentos financeiros, depoimentos de testemunhas, mais do que suficiente para estabelecer um padrão de adultério e má conduta financeira. Sarah assentiu. A advogada da sua esposa ligou esta manhã. Ela quer agendar uma sessão de mediação. Ela tem um advogado, Jennifer Patterson, advogada decente, mas não ótima com casos de ativos complexos. Ela se especializa em divórcios amigáveis. Sorri. Não há nada de amigável neste divórcio. Eu imaginei. O que você quer fazer sobre o meu pedido de mediação? Agende, mas quero controlar o tempo e o local. Alguma razão em particular? Quero que Vanessa tenha tempo para entender completamente sua situação antes de sentarmos para negociar. Sarah ergueu uma sobrancelha. Significando que quero ela falida, isolada e desesperada antes de discutirmos os termos. Ryan, tenho que te avisar que comportamento vindicativo durante os procedimentos de divórcio pode sair pela culatra. Juízes não gostam. Eu não estou sendo vindicativo. Eu a interrompi. Estou sendo preciso. Vanessa não contribuiu em nada para o nosso casamento além de despesas e constrangimento. Ela não merece nada do nosso divórcio além de seus pertences pessoais e qualquer dignidade que lhe resta. O juiz pode ver de forma diferente. Então faremos com que o juiz veja as mesmas evidências que mostrei a Chad: 4 meses de adultério, infidelidade financeira e conspiração para me fraudar de bens conjugais. Sarah recostou-se em sua cadeira. Você realmente quer destruí-la, não é? Quero que ela entenda que escolhas têm consequências. Ela escolheu Chad em vez de mim. Ela escolheu emoção em vez de estabilidade. Ela escolheu traição em vez de lealdade. Agora ela terá que viver com essas escolhas. E se ela tentar reconciliar? Ela já tentou. Eu não estava interessado. Sarah fez algumas anotações em seu bloco de notas. E a casa? E a casa? Ela ainda está morando lá. Tecnicamente, se você trocou as fechaduras e cortou o acesso dela a fundos, isso pode ser interpretado como despejo construtivo. Deixa-me processar. Explicarei ao juiz por que senti a necessidade de proteger meus ativos de uma mulher que planejava se divorciar de mim e levar metade de tudo que eu havia trabalhado. Você tem prova disso? Peguei meu telefone e mostrei a ela a troca de mensagens entre Vanessa e Chad. Sarah leu 2 vezes, sua expressão ficando mais sombria. Isso muda as coisas, ela disse. Como assim? Se pudermos provar que ela estava deliberadamente sabotando o casamento como parte de um plano para maximizar seu acordo de divórcio, isso vai além de simples adultério. Isso é fraude.
Você pode provar isso com essas evidências? Sim. As mensagens de texto mostram clara intenção de enganar e motivação financeira para o caso. Combinado com os registros telefônicos e depoimentos de testemunhas da festa, podemos fazer um caso muito forte. Sentei-me na cadeira sentindo algo como satisfação pela primeira vez em semanas. Quanto tempo até podermos entrar com o processo? Posso ter os papéis prontos para segunda-feira, mas Ryan, depois que apresentarmos essas acusações, não haverá volta. Sua esposa enfrentará sérias consequências legais, além de apenas perder o divórcio. Bom, acusações criminais, possível tempo de prisão, desgraça social completa. Melhor ainda. Sarah estudou meu rosto por um momento. Você realmente não se importa com o que acontece com ela, não é? Ela parou de se importar com o que acontecia com nosso casamento há 4 meses. Estou apenas retribuindo o favor. Ao sair do escritório de Sarah, meu telefone vibrou com outra mensagem do número desconhecido. Você acha que venceu, mas isso é apenas o começo. Eu sei onde você mora, onde trabalha, onde come. Cuidado! Encaminhei a mensagem para Sarah, então liguei para Mark. Chad está fazendo ameaças, eu disse quando ele atendeu. Que tipo de ameaças? Do tipo desesperado. Acho que é hora de acelerar nosso cronograma. O que você precisa? Preciso que Vanessa entenda que seu namorado não vai salvá-la. E preciso que Chad entenda que me ameaçar foi o maior erro de sua vida patética. Como você quer lidar com isso? Olhei para o prédio do escritório onde Sarah Williams trabalhava, onde a justiça era comprada e vendida todos os dias, onde as consequências eram negociadas e os acordos eram alcançados. Quero organizar uma demonstração, eu disse. Algo que esclareça a situação para todos os envolvidos. Legalmente, completamente mais eficaz. Quando? Hoje à noite. E Mark, certifique-se de documentar tudo. Quero um registro de cada decisão estúpida que eles estão prestes a tomar. A demonstração ocorreu no Bennigan's Bar and Grill, onde Chad estava afogando suas mágoas todas as noites desde que sua vida implodiu. Mark havia confirmado sua agenda. Ele chegou por volta das 20 horas, sentou-se no mesmo banquinho, pediu a mesma cerveja barata e reclamou alto para quem quisesse ouvir sobre como havia sido ferrado por algum empresário psicótico. Esta noite seria diferente. Cheguei às 19h30 e peguei uma mesa no canto dos fundos onde podia observar o bar, mas permanecer despercebido. Mark já estava lá, sentado 2 banquinhos abaixo do local habitual de Chad, tomando um uísque e fingindo assistir ao jogo de basquete na TV. Chad cambaleou às 20h15, já meio bêbado de onde quer que estivesse antes. Ele parecia pior do que no café, barbudo, sujo, vestindo as mesmas roupas em que provavelmente dormira. A bartender, uma mulher de meia-idade chamada Kelly, lançou-lhe um olhar que sugeria que não era a primeira vez que ele chegava embriagado. O de sempre? Ela perguntou sem entusiasmo. Sim, e continue trazendo. Chad afundou em seu banquinho habitual e imediatamente começou sua rotina noturna de autopiedade e culpa. Sabe o que há de errado com este mundo? Ele disse para ninguém em particular. Ricos que acham que podem destruir pessoas comuns só porque tiveram sorte. Mark ergueu os olhos de sua bebida. Parece difícil, cara. O que aconteceu? Algum empresário psicopata decidiu que não gostou que eu falasse com a esposa dele, então ele destrói minha carreira, me expulsa do meu apartamento, arruína minha vida inteira, tudo porque a mulher dele queria um homem de verdade pela primeira vez. Isso é fudido, Mark disse, desempenhando seu papel perfeitamente. O cara parece um verdadeiro pedaço de trabalho. Ryan Mercer, Chad cuspiu. Acha que é o máximo porque tem uma construtora. Acha que pode intimidar as pessoas, destruir suas vidas, sair impune com o que quiser. Sorri do meu canto. Chad estava fazendo exatamente o que idiotas bêbados desesperados sempre faziam. Falando alto em público,
fazendo ameaças, cavando sua própria sepultura uma palavra de cada vez. Então, o que você vai fazer a respeito? Perguntou Mark. Vou mostrar a ele o que acontece quando você mexe com um cara errado. Eu sei onde ele mora, onde trabalha, o cara se acha intocável. Veremos. Kelly, a bartender, parou de fingir que não estava ouvindo. Mark estava gravando tudo em seu telefone, o dispositivo escondido atrás de seu copo de uísque. E eu estava fazendo anotações cuidadosas de cada palavra, cada ameaça, cada admissão de intenção. Chad continuou bebendo e falando sobre como ele ia ensinar aquele rico babaca uma lição. Sobre como ele conhecia pessoas perigosas, que podiam fazer problemas desaparecerem. Sobre como Ryan Mercer ia se arrepender do dia em que mexeu com Chad Lurin. Era exatamente o que eu esperava. Às 21h47, o telefone de Chad tocou. Ele atendeu sem olhar o identificador de chamadas. O quê? Ele disse arrastado no telefone. Eu não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas o rosto de Chad passou por várias expressões interessantes. Confusão, raiva e, finalmente, medo. Não, eu não posso pagar isso hoje à noite, ele disse. Eu te disse que preciso de mais tempo. Uma pausa. Olha, eu te pago, Ok, só preciso de mais um prazo, desta vez mais longo. Tudo bem. Sim, eu estarei lá. Chad desligou e bebeu sua cerveja de um só gole. Kelly, tenho que ir. Coloque isso na minha conta. Sua conta foi cortada. Kelly disse firmemente. Só dinheiro. O rosto de Chad se contorceu. Qual é, Kelly? Você sabe que eu te pago. Não, não sei, e não estou administrando uma caridade. Chad se levantou, balançando ligeiramente. Isso é um absurdo. Todo mundo está contra mim hoje à noite. Ele jogou um 20 amassado no bar e cambaleou em direção à porta. Mark esperou 30 segundos, depois seguiu. Dei a ambos 1 minuto inteiro antes de sair da minha mesa. Lá fora, pude ver Chad andando desajeitadamente em direção ao seu Camaro. Mark já estava em seu carro, pronto para seguir a uma distância segura. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Ele está indo para o distrito industrial. Quer que eu o siga? Não, respondi. Deixe-o ir. Temos o que precisamos. Em vez de seguir Chad, dirigi para casa, não para ser a casa que eu dividia com Vanessa. Aquilo era evidência agora, congelado no tempo até que os procedimentos de divórcio fossem concluídos. Dirigi para meu novo apartamento, um lugar mobiliado no centro da cidade que eu alugara sob uma conta corporativa. Era pequeno, mas limpo, e era meu. Sem memórias de Vanessa, sem lembranças da vida que eu achava que estávamos construindo juntos. Apenas espaço para pensar, planejar e executar as fases finais da educação da minha esposa. Servi-me um Scott e revisei as gravações que Mark havia feito. As ameaças de Chad eram claras e específicas. Sua admissão de intenção de me machucar era inequívoca. Combinado com as mensagens de texto que ele vinha enviando, tínhamos evidências mais do que suficientes para envolver as autoridades. Mas as autoridades eram reativas. Eu preferia ser proativo. Meu telefone tocou às 23h23. O identificador de chamadas mostrava o número de Vanessa. Olá, querida, eu disse. Ryan, precisamos conversar. Sua voz estava tensa, exausta. Sobre o quê? Sobre acabar com isso? Sobre encontrar uma maneira de seguir em frente que não destrua nós dois? Eu não estou sendo destruído, Vanessa. Meu negócio está prosperando, meus ativos estão protegidos e minha reputação está intacta. Você, por outro lado. Eu sei que você está com raiva, eu sei que te magoei, mas isso foi longe demais. Foi? Porque do meu ponto de vista estamos apenas começando. O que isso significa? Significa que você ainda não aprendeu a lição. Você ainda está pensando como a vítima em vez de como a perpetradora. Silêncio do outro lado. Então quero voltar para casa. Você está em casa. Onde quer que esteja agora, essa é a sua casa. Isso era apenas um lugar onde você costumava gastar meu dinheiro.
Ryan, por favor, eu faço qualquer coisa. Assino qualquer papel que você quiser. Abro mão de qualquer reivindicação sobre a casa, o negócio, tudo. Por favor, pare com isso. Parar com o quê? Você sabe o quê? O que quer que você tenha feito com Chad, o que quer que esteja planejando a seguir, eu sei que você está por trás de tudo isso. Os problemas de Chad são inteiramente auto-infligidos. Más decisões financeiras, práticas comerciais fraudulentas, um padrão de exploração de mulheres vulneráveis. Eu não tive nada a ver com nada disso. Ele poderia ter morrido hoje à noite. Aquilo chamou minha atenção. O que aconteceu? Alguém a quem ele devia dinheiro o encurralou atrás de um armazém, o espancou, levou-me o carro dele. Ele está no pronto-socorro. Senti um lampejo de algo. Não simpatia exatamente, mas o reconhecimento de que os eventos estavam se movendo mais rápido do que eu antecipara. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, mas não vejo como isso é problema meu. É seu problema porque você o levou a isso. Você destruiu a renda dele, a reputação dele, a capacidade dele de pagar suas dívidas. Você o tornou desesperado. Eu o expus pelo que ele já era, uma fraude e um predador. Ele nunca machucou ninguém. Ele me machucou. Ele machucou o nosso casamento. Ele conspirou com minha esposa para roubar meus ativos e destruir minha vida. Agora ele está enfrentando as consequências. Ryan, ele está no hospital. Qualquer ponto que você estava tentando fazer, você fez. Eu fiz. Porque você ainda o defende. Você ainda está mais preocupada com o bem-estar do seu namorado do que com o casamento que você destruiu. Ele não é mais meu namorado. Acabou, eu terminei. Quando? Hoje à noite, antes do que aconteceu com ele. Eu disse a ele que voltaria para você, que não poderíamos mais nos ver. E como ele reagiu a essa notícia? Silêncio. Vanessa, como Chad reagiu quando você terminou com ele? Ele ficou com raiva, disse algumas coisas, fez algumas ameaças. Que tipo de ameaças? Sobre você? Sobre me fazer pagar pelo que eu tinha feito a ele? Sentei-me, peguei uma caneta. O que exatamente ele disse, Ryan? Eu não acho. O que exatamente ele disse? Ele disse que ia incendiar seu escritório e talvez seu apartamento também. Ele disse que agora sabe onde você mora. Interessante. A surra de Chad não tinha sido por dívidas não pagas. Tinha sido por informação. Alguém queria saber onde eu morava, onde eu trabalhava, quais eram minhas rotinas. E Chad, desesperado e com raiva, ficara feliz em fornecer essa informação em troca de evitar uma surra pior. Vanessa, onde você está agora? Na casa da Júlia. Por quê? Fique aí, não vá a lugar nenhum esta noite. Por quê? Nada está errado, tudo está indo exatamente como planejado. Desliguei e liguei para Mark. A situação do Chad ficou mais complicada, eu disse quando ele atendeu. Como assim? Alguém o usou para obter informações sobre mim, e agora eles planejam agir sobre isso. Quer que eu ligue para uma polícia? Não, quero que você ligue para nosso consultor de segurança, e depois quero que você me encontre no escritório. Ryan, são quase meia-noite. Perfeito. Qualquer um tentando incendiar meu prédio assumirá que está vazio. Peguei minha jaqueta e minhas chaves. Os problemas de Chad Lurin estavam prestes a se tornar muito mais sérios. E Vanessa estava prestes a aprender que algumas lições vinham com consequências permanentes. A viagem até a Mercer Construction levou 12 minutos. Mark já estava lá, junto com Jake Morrison, da Morrison Security. Jake era um ex-fuzileiro naval especializado em proteção corporativa e havia me ajudado a proteger o prédio do escritório após alguns roubos de equipamentos há 2 anos. Mark me atualizou, Jake disse, enquanto eu saía do carro. Você espera problemas esta noite? Espero que amadores façam algo estúpido. A questão é se podemos pegá-los em flagrante. O prédio está equipado com sensores de movimento e câmeras.
Se alguém tentar invadir, saberemos imediatamente. E acelerantes? Fogo. Os detectores de fumaça estão conectados ao sistema de alarme. O corpo de bombeiros recebe uma chamada automática. Mas se alguém estiver falando sério sobre incêndio criminoso, pode causar muitos danos antes que a ajuda chegue. Olhei para o prédio que eu havia trabalhado tanto para construir. Mercer Construction representava 12 anos da minha vida. Milhares de horas de trabalho, a base de tudo que eu havia conquistado. A ideia de algum amador bombado de esteroides destruindo-o porque seus sentimentos foram feridos era quase divertida. Quase. Como você quer lidar com isso? Perguntou Jake. Quero pegá-los em flagrante. Documentação completa, múltiplos ângulos de câmera, evidências suficientes para colocá-los na cadeia por muito tempo. E então deixaremos o sistema de justiça fazer o que faz de melhor. Esperamos na van de Jake do outro lado da rua, observando o feito prédio através de lunetas de visão noturna. Mark monitorava o sistema de alarme em seu laptop, enquanto Jake rastreava as câmeras de segurança. Sentei-me no banco de trás, revisando os eventos do dia e planejando várias contingências. Às 2h17, os sensores de movimento dispararam. 2 indivíduos no canto nordeste. Jake sussurrou, movendo-se em direção à entrada principal. Eu podia vê-los através da luneta. 2 homens em roupas escuras carregando o que pareciam ser latas de gasolina e algum tipo de dispositivo de ignição. Nenhum deles era Chad, o que significava que ele havia entregado minha localização a pessoas com mais experiência nesse tipo de trabalho. Devemos ligar agora? Perguntou Mark. Ainda não. Deixe-os começar. Quero evidências claras de intenção. Observamos enquanto os 2 homens arrombavam a fechadura da porta de serviço traseira e desapareciam dentro do prédio. A câmera interna os mostrou se movendo pela área do escritório, espalhando gasolina em móveis, equipamentos e arquivos. Agora? Perguntou Jake. Agora Jake fez a ligação para o 911 enquanto Mark ativava o sistema de alarme interno do prédio. Os 2 intrusos entraram em pânico imediatamente, largando suas latas e correndo para a saída. Mas Jake havia antecipado isso. Ele já estava se movendo para cortar a rota de fuga deles. O primeiro homem chegou ao estacionamento antes que Jake o derrubasse. O segundo homem tentou escalar a cerca mas ficou preso no arame farpado que Jake havia instalado após os roubos de equipamentos. Quando a polícia e o corpo de bombeiros chegaram, tínhamos 2 suspeitos detidos, múltiplas câmeras de segurança cheias de evidências e um prédio que cheirava da gasolina, mas que de resto estava intacto. Os suspeitos não falavam, mas não precisavam. Seus telefones continham mensagens de texto de Chad, completas com esquemas do prédio e informações de segurança que ele havia coletado durante sua vigilância do meu escritório. Havia também mensagens sobre pagamento. Aparentemente, Chad prometera a eles 5. $0 pelo trabalho. $5.000 que ele não tinha por um crime que carregava uma pena mínima obrigatória de 10 anos. Enquanto a polícia levava os suspeitos, meu telefone tocou. Era Vanessa. Ryan, você está bem? Ouvi sirenes. Estou bem, apenas lidando com alguns amadores que acharam que poderiam me intimidar. Foi o Chad? Chad foi o coordenador. Ele contratou profissionais para fazer o trabalho real. Oh, Deus, Brian, sinto muito. Eu nunca pensei. Você nunca pensou o quê? Que seu namorado era capaz de incêndio criminoso. Que terminar com ele poderia torná-lo desesperado o suficiente para cometer crimes federais. Que ações têm consequências. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas você queria o dinheiro, você queria a emoção, você queria me humilhar em público e levar metade de tudo que eu trabalhei. A violência é apenas a extensão lógica de tudo, mais que você e Chad planejaram. Nós nunca planejamos violência. Vocês planejaram fraude, adultério e roubo. A violência sempre foi uma possibilidade assim que Chad percebeu que seu bilhete de refeição havia sumido.
Silêncio do outro lado. Vanessa, quero que você entenda uma coisa. Chad vai para a prisão, não por 6 meses ou 1 ano, mas por 1 década no mínimo. Incêndio criminoso é um crime federal, e conspiração para cometer incêndio criminoso carrega as mesmas penalidades. Seu namorado acabou de destruir sua vida tentando se vingar de mim. Ele não é meu namorado. Não, não é! Ele é um criminoso condenado cujos associados criminosos agora sabem tudo sobre seu envolvimento nessa situação. Quanto tempo você acha que vai levar para eles virem atrás dos $5.000 que Chad prometeu a eles? Pude ouvir sua respiração mudar. Praticamente senti o medo irradiando pelo telefone. O que eu faço? Ela sussurrou. Você faz exatamente o que eu te digo para fazer quando eu te digo para fazer. E talvez, se você tiver muita sorte e for muito cooperativa, você sobreviverás a essa bagunça com algo mais do que as roupas do corpo. Ryan, os jogos acabaram. Vanessa, seu namorado acabou de escalar isso de uma disputa doméstica para um crime federal. Agora você tem que escolher. Você vai cooperar com a investigação e talvez salvar algo de sua vida? Ou vai continuar protegendo o homem que acabou de tentar incendiar meu negócio? Desliguei e olhei para Mark e Jake, que haviam ouvido meu lado da conversa. Acha que ela vai cooperar? Perguntou Mark. Ela não tem escolha. Chad vai para a cadeia por no mínimo 10 anos. Seus associados vão querer seu dinheiro e Vanessa é a única pessoa que resta que pode fornecê-lo. Exceto que ela não tem dinheiro, apontou Jake. Exatamente. O que significa que ela terá que escolher entre a falência e se tornar uma testemunha muito cooperativa contra Chad e seus amigos. Olhei de volta para meu prédio, intacto, mas para sempre mudado. O cheiro de gasolina desapareceria, a fechadura quebrada seria substituída e os negócios continuariam como sempre. Mas todos nesta cidade saberiam que alguém tentou destruir o negócio de Ryan Mercer e falhou. Mais importante, todos saberiam o que aconteceu com as pessoas que fizeram essa tentativa. Jake, quero que você aumente a segurança em todas as minhas propriedades. E Mark, quero que você acelere os procedimentos de divórcio. É hora disso acabar. Como você quer que termine? Perguntou Mark. Sorri enquanto o som do último carro de polícia se afastava do estacionamento. Completamente. 3 dias depois, sentei na sala de conferências de Sarah Williams, de frente para Vanessa e seu advogado. Vanessa parecia ter envelhecido 5 anos na última semana. Seu cabelo estava sem lavar, suas roupas amassadas e suas mãos tremiam enquanto ela assinava um documento após o outro. A senhora Nee Mercer renuncia a todas as reivindicações sobre bens conjugais. Jennifer Patterson leu do acordo de conciliação. Todos os imóveis, ativos empresariais, veículos e contas financeiras permanecem como propriedade exclusiva do Sr. Mercer. Isso está correto, Sarah confirmou. A Sra. Mercer também concorda em cooperar totalmente com as autoridades na prosecution de Chad Luring e seus associados. Isso está correto. Em troca, o Sr. Mercer concorda em não buscar acusações criminais relacionadas a adultério ou conspiração para cometer fraude. Vanessa olhou para mim com algo parecido com gratidão nos olhos. Ela achava que eu estava sendo generoso. Ela estava errada. Há mais um documento, Sarah disse, deslizando um papel final pela mesa. Um acordo de confidencialidade. Jennifer Patterson o leu rapidamente, sua expressão ficando preocupada. Isso é bastante restritivo. A Sra. Mercer seria proibida de discutir qualquer aspecto do casamento ou dos procedimentos de divórcio. Isso está correto, Sarah disse. O Sr. Mercer valoriza sua privacidade. As penalidades por violação são severas. Danos financeiros, possíveis acusações criminais por assédio. Também correto. Jennifer olhou para Vanessa. Tenho que te avisar que este acordo essencialmente te silencia permanentemente. Você não poderá contar seu lado da história a ninguém. Vanessa encarou o papel por um longo momento. Então pegou sua caneta.
Eu não tenho um lado, ela disse baixinho. Eu fiz minhas escolhas. Agora vivo com elas. Ela assinou o NDA sem lê-lo. 20 minutos depois, acabou. Vanessa Mercer deixou de existir como entidade legal. Ela voltou a ser Vanessa Crawford, mulher solteira, sem bens, sem perspectivas, sem voz. Ao sair da sala de conferências, ela se virou para me olhar uma última vez. Eu realmente sinto muito, Ryan, ela disse. Eu sei, respondi. É por isso que você está saindo daqui em vez de ser carregada para fora. Ela saiu com Jennifer Patterson, provavelmente para discutir procedimentos de falência e programas de proteção a testemunhas. Fiquei para trás com Sarah para revisar a papelada final. Isso foi brutal, Sarah disse enquanto organizava os documentos. Isso foi justiça. Ela perdeu tudo. Ela escolheu perder tudo. Eu apenas me certifiquei de que ela entendesse o custo de suas escolhas. E Chad? Chad passará os próximos 10 anos na prisão federal aprendendo que incêndio criminoso é um crime sério. Seus associados passarão ainda mais tempo aprendendo que as acusações de conspiração carregam as mesmas penalidades que o crime subjacente. E você? O que vem a seguir? Olhei pela janela da sala de conferências para a cidade que eu ajudara a construir. O seu horizonte, que incluía prédios que minha empresa Phanex havia construído. A comunidade que sabia que Ryan Mercer não era um homem para ser desafiado. Agora eu volto ao trabalho. Tenho um negócio para administrar. 2 semanas depois, eu estava revisando plantas para um novo shopping center quando Mark bateu na porta do meu escritório. Notícias sobre Chad, ele disse sentando-se em sua cadeira. Boas ou más notícias? Depende da sua perspectiva. Ele fez um acordo de 12 anos em prisão federal em troca de testemunho contra seus associados e Vanessa testemunhou na audiência de sentença. O juiz ficou impressionado com sua cooperação. Quão impressionado? Impressionado o suficiente para recomendar ela para proteção a testemunhas se os associados de Chad cumprirem suas ameaças. Olhei para cima das plantas. Que ameaças! Aparentemente, eles a culpam por tudo. Acham que ela seduziu Chad para o plano de incêndio criminoso e então o armou para assumir a culpa. Ela fez isso? Mark deu de ombros. Importa? O resultado é o mesmo. Voltei às minhas plantas. Os problemas de Vanessa não eram mais minha preocupação. Ela fez sua escolha quando decidiu que Chad Luring valia mais do que nosso casamento. Agora ela teria que viver com as consequências dessa escolha pelo resto de sua vida. 6 meses depois, eu estava jantando no Romanos, no centro, quando a vi. Ela trabalhava como garçonete, vestindo um uniforme que já vira dias melhores, atendendo pessoas que antes a consideravam uma igual social. Seu cabelo estava mais curto, mais barato, e ela não usava maquiagem. Ela parecia mais velha, cansada, abatida por uma vida que lhe tirara tudo e não lhe dera nada em troca. Ela me viu também. Nossos olhos se cruzaram do outro lado do restaurante e por um momento o tempo parou. Eu podia ver em sua expressão que ela queria se aproximar da minha mesa, queria dizer algo, queria algum tipo de reconhecimento ou encerramento. Desviei o olhar e continuei comendo meu jantar. Quando olhei para cima novamente, ela havia sumido, provavelmente escondida na cozinha, esperando que eu saísse, provavelmente lembrando do acordo de confidencialidade que ela assinou, das penalidades por violação, do fato de que Ryan Mercer ainda era o homem mais poderoso em seu pequeno mundo. Terminei minha refeição, deixei uma gorjeta generosa para minha garçonete real e saí para o ar da noite. Meu telefone vibrou com um alerta de notícias. Homem local preso em briga de bar. Ex-influenciador fitness Chad Luring acusado de agressão. Sorri e deletei a notificação. Mesmo na prisão, Chad estava fazendo escolhas erradas. Algumas pessoas nunca aprendiam. Dirigi para casa, para minha nova casa nas colinas, aquela com vista para a cidade e o sistema de segurança que poderia parar um exército.
Ao entrar na minha garagem, senti algo que não experimentava há meses: paz. Ryan Mercer havia vencido completamente de forma completa, permanente, e todos na cidade sabiam disso.